Com alegria na minha alma, eu vos cumprimento na paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los para lermos um texto que é o texto áureo da visão do nosso Senhor Jesus. No Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Marcos, o capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. O verso de número 14 a seguir. Marcos, capítulo de número 16. Verso 14 a seguir. Marcos, capítulo de número 16, verso 14 a seguir. Os que encontraram, por bondade, diz um amém. Amém. Diz o texto. Obrigado, querido. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Repita comigo, mesa. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto ele já e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o quê? Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão, os curarão. Amém? Amém. Toma o teu assento, obrigado pela recepção. Querida igreja, nesta oportunidade, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui no estado do Piauí mais uma vez e servir a igreja. Sou grato a Deus pela vida do vosso pastor José Ribamar Limeira, carinhosamente pastor Mazinho, que nos recepcionou com muita maestria. E eu fiquei constrangido hoje pelo pastor de vocês, pela amabilidade, pela humildade. Ele foi no aeroporto só para me ver chegar e me dar boas-vindas. Então isso marca a gente. Obrigado, pastor. Quando eu desembarquei, ele já estava lá, tinha um compromisso, mas falou: eu vim aqui só te dar boas-vindas. Então isso é muito bom. Então eu sou grato a Deus pela vida do vosso pastor. Na pessoa do secretário de missões, pastor Otoniel Mendes, que tem esta disponibilidade de entender a obra missionária com muita maestria, com muita excelência. Obrigado pelo convite, pela ponte, pela recepção, pelo almoço. Deus o abençoe, você e sua casa. Cumprimentando esses dois servos de Deus, eu cumprimento os demais obreiros que servem este ministério. Deus os abençoe, pastores, obreiros que militam na seara do Mestre. Em especial aos nossos missionários que estão na linha de frente, no campo de batalha. Deus os recompense, Deus os abençoe. Saiba que Deus não fica devendo nada para ninguém. A única condição é, a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa palavra, tem que ser a preciosa. Tem vários meios de levar a palavra, mas a condicional é
a preciosa palavra, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Há 22 anos atrás, a metade dos meus dias, Deus me chamou para o campo missionário e eu fui. Os meus pais não me entenderam na época, os nossos familiares não entenderam. É que chamada é individual, não dá para dimensionar quem foi chamado. Só entende de chamado quem é chamado. Então, Deus é o Deus que recompensa vocês. Estou feliz de ver o Lucão mais uma vez aqui no Piauí. Deus abençoe, servo de Deus, um amigo que tem cooperado com a obra do Senhor nesse estado. Amados, antes de entrar no texto, eu vou abrir o coração para vocês. Como eu prego, ensino e prego, eu preciso muito da atenção de vocês. Então eu vou pedir para ninguém se locomover daqui a algum instante, na hora que eu entrar na palavra, porque eu sou muito sistemático no texto, e isso pode atrapalhar. Então vocês concordam, quando entrarmos na palavra, todos sem andar, amém? Então olha para quem está do teu lado e diga assim: se ajeite aí, meu irmão, porque daqui a pouco Deus vai falar conosco, amém? Querida igreja, Deus tem me dado a oportunidade de cooperar com a igreja através da ministração do Evangelho. Hoje nós estamos pastoreando Jabuticabal, o interior de São Paulo. Já estou lá há 5 anos, mas há 22 anos eu pastoreio a igreja. E Deus tem me dado esta graça de poder escrever e cooperar com a igreja através da escrita. E eu quero hoje anunciar um dos meus livros. Como eu vou estar amanhã eu faço a propaganda dos outros. Mas hoje eu quero indicar para vocês este livro, A Cereja do Bolo. Qual o nome? A Cereja do Bolo, irmã, não é culinária. Não é um livro de culinária. É rabiscos e sermões. A cereja do bolo é aquilo que está no texto, é envolvido no texto. E Deus tem me dado graça, eu vou lá e Deus me dá aquela revelação e eu coloco no papel e virou este livro. São 5 volumes, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Eu vou dar um spoiler, cadê os jovens? É spoiler que fala? Vou dar um spoiler do Novo Testamento e um do Antigo. Do Antigo Testamento a Bíblia diz que o pastor Eliseu vai pregar em Dotã. Vai pregar onde? Dotã. Quando ele chega em Dotã, ele leva um moço com ele. E quando ele acorda de manhã, o moço, para tomar o café do hotel, ele vê que a cidade de Dotã está cercada de inimigos. Está cercada do quê? Se fosse você, faria o quê? Eu com 1,94 m de altura, perna para quem tem, saía correndo. Onde é a porta dos fundos? Mas a Bíblia diz que o moço foi até o pastor Eliseu. Foi até? E disse: pastor Eliseu, a gente vai morrer, a cidade está cercada de inimigos. Se eu fosse o pastor Eliseu, também saía correndo. Mas a Bíblia diz que o pastor Eliseu olhou para o moço e disse: dobra o teu joelho, que eu vou orar por você. Orar por mim? A cidade está cercada de inimigos, o senhor quer orar por mim? Pergunta por que ele ora. Não, animados, por que ele ora? Porque pior do que inimigo é quem anda com a gente e não tem a mesma visão da gente. Pior do que inimigo é quem congrega com a gente e não compartilha do mesmo ideal, da mesma visão. A Bíblia diz que Deus usa Eliseu e ele põe a mão na cabeça do moço e diz: Deus abre os olhos espirituais dele, para ele entender que maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Vou dar um spoiler do Novo Testamento. A Bíblia narra que Jesus ressuscitou 3 classes de pessoas. Quantas classes? Eu creio que ele ressuscitou muito mais do que 3 pessoas. Quem crê nisso? É que na Bíblia só tem 3 eventos que ele ressuscita. Só 3. Só 3. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim na beira do caminho. Ressuscita a filha de Jairo dentro de casa.
e ressuscita Lázaro, que está enterrado e cheira mal. Há 4 dias está enterrado. Se ele ressuscitou muito mais e só tem 3 narrativas, ele quer falar com a gente, sim ou não? E é espiritual. Tem gente morrendo na beira do caminho, tem gente morrendo dentro de casa, e tem gente que o diabo já disse: para você não tem mais jeito, que você foi enterrado e cheira mal. Mas eu gosto de Jesus, é porque ele ressuscita quem morreu na beira do caminho, ele ressuscita quem morreu dentro de casa, e ele ressuscita até aquele que você diz: não tem jeito, está enterrado, já cheira mal. Ele ressuscita. Quem crê que ele ressuscita? Então esses são os nossos materiais, você passe lá, adquira, tem outros temas e você pode ser abençoado através da leitura. Monteiro Lobato escreveu que quem escreveu um livro construi um castelo, mas quem os lê entra dentro desse castelo. Quem tem sede de ouvir a voz de Deus, diga amém. O texto é conhecido, pode ser que é pouco praticado, mas é um texto áureo dos evangelhos, que usa Marcos como evangelista sinótico. A visão é bonita, o conteúdo é prático, mas a igreja, na sua maioria, não entendeu o propósito. Hoje eu quero destacar a temática de vocês, a palavra visão. Amanhã eu falo sobre a missão. Então repita comigo: movidos pela visão. Vamos dividir em 2 temáticas. Amanhã eu termino o conteúdo. Como eu sou um pregador textual, eu não quero ferir o texto. Eu quero andar no texto e aplicar o texto. Como é uma conscientização missionária, nós temos que sair daqui mais apaixonados com a obra do que quando entramos. Esta é a proposta. E Jesus está nos dando algumas mentorias sobre esta visão. A visão de Jesus é diferente da nossa. Jesus discipula 3 anos e meio. Quantos anos? 3 anos e meio ele faz um discipulado, para depois dos 3 anos e meio olhar para os seus discípulos e dizer: agora vocês fiquem em Jerusalém até do alto ser revestidos de poder. Então eles têm uma visão do que era para ser real na vida deles. 3 anos e meio de discipulado, depois dos 3 anos e meio são cheios do poder de Deus, para depois ser enviados. Entenderam até aqui? É fácil a conta. Nós estamos usando o diferencial, nós estamos andando na contramão da lógica que Jesus nos orientou. Eu posso dizer isso como pastor de igreja. Nós não discipulamos mais. Nós ficamos até felizes quando alguém vem num culto domingo e a gente fala: glória a Deus por aquele alguém que entrou no domingo. Aí vem outro domingo, a gente olha para o companheiro do lado do púlpito e diz: ó, vai prestar, hein? Já é 2 domingos. Aí o 3º domingo ele recebe uma carguinha emocional do culto e fala: lá, 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 lá. A gente até olha e diz: opa, foi batizado no Espírito Santo. Mas não preparou caráter, não disciplinou, não mostrou o que é o reino, não mostrou a visão da igreja, não mostrou a visão de Jesus. Nós queremos dar o Espírito Santo antes de discipular. Jesus discipulava para depois enviar o Espírito Santo. Tem alguém aí? Vamos continuar? Isso é tão sério que mesmo Jesus discipulando, os discípulos não entenderam a visão. Jesus olhou para eles e olha que quem era o discipulador era Jesus. Dá um nó na cabeça da gente. Jesus olhou e falou: olha, agora que vocês foram preparados, discipulados, ensinei o que é reino, ensinei tudo para vocês. Vocês agora vão ser cheios do Espírito Santo.
Só que é o seguinte: vocês não vão ser cheios para ter, vocês serão cheios para ser. Há uma diferença. O ser cheio para ter valoriza o vaso, exalta o vaso. Jesus não falou para eles: ó, vocês vão ser cheios para ter unção. Ah, como é gostoso ter unção. E a gente até ora: Deus, me dá unção. Aí perguntaram para o nosso pastor José Wellington: o que é unção, pastor? Ele falou: unção é unção, outros não. E aí a missão é, olha a minha visão, Jesus olhando para eles: vão para Jerusalém, são cheios, e depois de ser cheios, vocês têm que ser minhas testemunhas. Mas não é só na sede de Jerusalém, é até os confins da terra. Entenderam a visão? Os discípulos foram, ficaram onde Jesus pediu, foram cheios, mas eles foram cheios para ter, não para ser. Não quiseram sair de Jerusalém. E aí complica, porque a missão e a visão não era estar em Jerusalém, era ir até os confins da terra. Quem entendeu até aqui? Já já eu vou começar a aplicar. Só estou dando um pano de fundo para vocês entenderem onde nós vamos chegar. O Pedro olhou e disse: eu não vou sair de Jerusalém. O Tiago disse: estou contigo, meu pastor. João falou: nós estamos juntos e misturados. Mas a missão não era essa. A missão não era ter, era ser. A visão não era estar, era ir. Quem está entendendo? Eles não saindo de Jerusalém, o evangelho não teria chegado até nós, porque não tinha evangelho pregado. Eles não entenderam a visão. Pergunta: o que aconteceu? Não, pergunta mais animado. Pergunta: o que aconteceu? É que na visão de Jesus ninguém pega ele de calça curta. Porque tem gente que acha porque ele não participa do congresso, o congresso vai acabar. Tem gente só porque não comprou a camiseta do evento e diz: ah, o negócio agora vai diminuir. Ei, quem falou que Deus precisa de camiseta para fazer evento? A visão de Deus vai continuar sendo feita por você ou sem você. Se eu fosse você, tinha a hombridade de dizer: eu quero estar junto, eu quero estar debaixo dessa nuvem. Mas o Pedro não sai, os discípulos não querem sair, o evangelho ficou preso na onde? Em Jerusalém. E aí não ia ter congresso hoje se o evangelho ficasse em Jerusalém. Aí a visão de Deus não é igual à minha. A minha visão como líder, eu quero o melhor na minha equipe. Estou errado? Não. Eu quero escolher o de patente alta, o com excelência. A visão de Deus não, ele pega o pior, aquele que a gente não dá nada, e diz: eu vou fazer ele. Aí como os discipulados, os apóstolos, os discípulos de Cristo não quisiam as patentes altas, ficaram presos em Jerusalém, Deus olhou para um diácono da igreja. Lembra o nome dele? O Estevão. Olhou para o Estevão e disse: Estevão, se eu dar uma mensagem para você pregar, você prega? Ele falou: eu prego. Mas não pode ser só na sede, tem que ser na praça, porque a minha visão não é só dentro de quatro paredes. Já começa por aí. Se o Senhor me dá a mensagem, eu prego. Só que tem um detalhe, Estevão, e também não pode ser coisas terrenas a mensagem, autoajuda. A mensagem tem que falar
do céu. Aí o Estevão disse: se o senhor me dá a mensagem, eu prego e prego sobre o céu. Aí ele vai para a praça pregar e começa a pregar na praça. E aí ele prega de manhã, à tarde, à noite sobre o céu. De manhã, à tarde, à noite sobre o céu. De manhã, à tarde, à noite sobre o céu. E quem prega sobre o céu entristece os terrenos. E aí começaram a fazer o que com ele? Apedrejá-lo. E eu gosto do pregador que vive o que prega. Porque conforme vão apedrejando ele, ele é um pregador de mensagem celestial, ele começa a ver o céu aberto. E aí ele, tendo esta visão de céu aberto, ele vê o Filho do Homem de pé. Porque quem é apedrejado aqui, ele fica de pé lá. E conforme vão apedrejando esse Estevão, arrancaram a túnica dele. Quem lembra? Jogaram, está no texto. E caiu. E quando cai, cai aos pés de um jovem. Lembra o nome? Saulo. Quando a capa cai aos pés de Saulo, para o assembleano, capa na Bíblia é sinônimo de pecado, só por causa da capa de Acã. Tua capa vai cair, varão. O varão sujou a capa. Mas na Bíblia não é sinônimo de pecado. Capa é transferência de autoridade. Eu poderia só falar de capa aqui, mas essa não é a missão. Quando Elias está subindo e a capa cai aos pés do profeta Eliseu, é porção dobrada, meu irmão. Quando a capa cai aos pés de Saulo, deixa eu pensar, que no céu Deus fica de pé e dá uma olhadinha para Jerusalém. Deixa eu pensar. E Deus fala: agora o evangelho vai sair de Jerusalém. Quem entendeu até aqui? Me acompanhe. Nós precisamos entender qual é a real visão. E se nós estamos aqui hoje falando de missões, o evangelho chegou até nós, foi por causa de um homem. Jesus em primazia, ele é o primeiro. Mas com a visão de reino de Paulo. Porque Paulo entendeu a visão. E ele foi até os confins da terra entregando o evangelho. Parece até aula de escola dominical, mas não vai terminar desse jeito. Para nós entendermos esta visão de reino, a gente precisa mudar o contexto. Porque a gente só fala coisinha boa para o povo. Já viu o nosso jargão? Já viu a letra das nossas canções? Está me arrepiando esse trem. Irmão, se Deus não fizer hoje, Ele vai fazer amanhã. Irmão, se o mar não se abrir, você passa por cima. E eu fico pensando, e se o mar não abrir, não tiver como passar por cima e eu não saber nadar? Nós precisamos mostrar a realidade para os ouvintes. E Jesus falou mais de inferno do que de céu. Acompanham isso na Bíblia. Então eu quero começar essa mensagem mostrando para vocês de uma visão do inferno. Porque se a gente ter uma visão do inferno, a gente vai sair daqui correndo e dizendo: eu quero impedir pessoas de entrar lá. Eu acho que a nossa cultura está um pouco desatinada, desalinhada, porque nós estamos falando muito de céu aqui na terra. E a gente esquece de falar de inferno. É até difícil ouvir isso. Tem alguém aí? Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Eu quero falar, antes de aplicar o texto, pelo menos 4 verdades do inferno. Pergunta: qual a primeira? Animado, qual a primeira? A primeira verdade é uma notícia boa. Porque o inferno não foi feito para você morar. Ah, tem um obreiro aqui que entendeu. O inferno não foi feito para a humanidade, não foi feito para você, não foi feito para a sua família. Já temos uma notícia boa. Aquele teu filho não foi chamado para morar no inferno. Aquela tua família não foi criada para ir para lá. Ele não foi feito para nós. É a primeira verdade. Pergunta: qual a segunda?
A segunda verdade é que no inferno tem uma chama, um incêndio, que jamais será apagado. Jamais. Jamais será apagado. Eu já vi incêndio demorar meses, semanas. Eu tenho um bombeiro que congrega comigo, um diácono da igreja. A gente fez até uma pesquisa, um que demorou muito, foi um na Carolina do Norte, se eu não me engano, ou na Califórnia, eu não lembro, que demorou 1 ano e pouco para ser apagado. Mas no inferno existe um incêndio que jamais será apagado. Isso tem que mexer com alguém. No inferno existe uma chama que nunca será apagada. Eu gostaria pelo menos uma dezenas aqui do que o presbítero, o pastor aqui falou. Misericórdia, Jesus. É isso mesmo. A terceira verdade do inferno, pergunta qual? É que a palavra que o obreiro aqui acabou de falar, lá não vai ter data de validade. A misericórdia só válida agora. Só tem validade agora. Lá não terá. Se eu fosse você, eu anotava, porque mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. O inferno, a palavra misericórdia, perderá a sua validação. Quem está entendendo? Aproveite a misericórdia de Deus hoje. Aproveite a misericórdia de Deus esta noite. A palavra misericórdia tem validade enquanto você estiver assim, ó. Respira aí, irmão. Está valendo a misericórdia para você. Mas depois que apagar esse momento, não vai existir mais misericórdia. No inferno a palavra misericórdia não existe. Mas eu quero falar mais uma verdade do inferno. Pergunta qual é a quarta verdade. É que quem for para o inferno nunca mais vai poder nem pensar no céu. Isso é sério. Quem chegar no inferno, irmão, nunca mais. Sabe aquele sentimento que a gente tem agora? Senhor, me arruma um lugar no céu. Senhor, olha como o céu é maravilhoso. Ai, como é gostoso pensar no céu. Se alguém chegar lá, pode riscar. Nunca mais vai pensar no céu. Agora eu tenho uma notícia boa para encerrar. Quem chegar no céu, nunca mais vai se preocupar com o inferno. Então esta noite a proposta da visão é esta. Em primeiro lugar, nós precisamos sair da porta do céu hoje. Eu vou repetir. Igreja que tem a visão de Cristo tem que sair agora da porta do céu e correr para a porta do inferno. A igreja não foi chamada para ficar na porta do céu. Crentes que ficam na porta do céu quer colocar lá quem ele deseja. Esse aqui é meu amigo, ele faz bem para o meu departamento. Aquela ali, eu não vou com a cara dela, fica para lá. Crente não foi chamado para ficar na porta do céu. Nós somos chamados para ir para o céu. Crente foi chamado para ficar na porta do inferno. Quando a gente está na porta do inferno, a gente olha um bebu e diz: não, eu não vou te deixar ir para lá não, eu vou te levar para o culto hoje comigo. Quando a gente fica na porta do inferno, a gente diz assim: não, você não vai para lá, eu vou te ajudar, eu vou te evangelizar, eu vou entregar o que eu tenho para você. Então olha para quem está do teu lado e diga para ele ou para ela: eu estou correndo para a porta do inferno agora. Quem tem coragem de falar isso? Eu vou impedir pessoas de entrar lá. Essa é a visão. Essa é a visão. Entenderam qual é a visão? Então vamos mergulhar no texto agora, que eu sou textual. E vamos entender por que Jesus deixou essa visão. A partir do verso de número 14. Ele diz assim: estando eles reunidos, sentados numa mesa, eu apareci para eles, e eu já tinha visto a incredulidade deles, por não terem crido
que eu tinha já ressuscitado. Então eu preciso entender qual que é o segredo diante desta visão da igreja. Pergunta: qual é o segredo? O segredo da igreja é um mistério, porque é uma obra que não falha. É uma obra que, de repente, alguém diz: ah, o sustentáculo desta igreja é o meu dízimo. Coitado de você. Se você quebrar, então a igreja para. Ah, o sustentáculo desta igreja são os meus dons. É bem-vindo, mas não é o que sustenta esta igreja. O que sustenta esta igreja é algo muito lindo. Vocês já repararam que esta igreja é um mistério. Pode analisar toda a igreja onde começou, pode ver esse bairro aqui e vai perguntar: como começou? Começou na casa de uma irmã, 2, 3 crentes, cantando o hino da harpa. E aí, alguém falava: é só 3 crentes meio fanático. Aí de repente passou outra semana, já era meia dúzia de gente lá na área da irmã. Aí de repente, só tem meia dúzia de crentes ali cantando a religião dos crentes, mas eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Aí de repente já não é meia dúzia mais, é uma dúzia. Era assim, não é, que começa a obra? Aleluia. Aí de repente passam os dias, passa a hora e diz: olha, parece que só tem uns 15 reunidos lá. Aí já estão comprando umas cadeiras para abrir um culto. Aí de repente alugaram o salão. Aí de repente, só está indo 20 pessoas lá, é 20 crentes. Aí de repente diz: olha, eu já estou de olho num terreno aí para a gente comprar parcelado e começar a construir uma obra. De repente começa a acontecer, de repente as coisas começam a acontecer. E de repente nós estamos aqui hoje, aleluia, no encontro das águas, com um grande templo desse, que a gente não sabe como começou, mas sabe que está terminado, tem ar-condicionado. Que mistério é esse? O que sustenta esta igreja? O que mantém esta igreja de pé? Se grandes indústrias quebram, passa perto de um comércio e diz: olha, está fechado, quebrou. E a igreja continua. Aleluia. Vem a pandemia, agora os crentes multiplica os cultos. Cada celularzinho envia um ponto de culto. As lives da vida começou, foi aí. Aleluia, foi multiplicando os cultos, foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando, e a igreja continua. Diga assim: o que sustenta esta igreja? A primeira lição está no verso de número 14. Jesus apareceu para os 11, estando ele já ressuscitado. O primeiro segredo desta igreja não é a tua gravata, não é a tua credencial de ministro. O primeiro segredo que mantém esta igreja com esta visão é que o túmulo de Jesus está vazio. Eu vou repetir: o túmulo está vazio. Nós estamos hoje aqui não é por causa do pregador, não é por causa do chamamento do pastor, não, nós estamos aqui porque o túmulo de Jesus está vazio. Quem crê no túmulo? Quem crê no túmulo vazio? Irmãos, o túmulo de Jesus vazio me inspira. O túmulo vazio de Jesus me dá condições, aleluia, de continuar. Segundo um francês por nome Ernesto, intelectual, ele escreveu: o cristianismo não vai chegar a lugar nenhum. Ele escreveu há séculos passados, porque acredita simplesmente em um túmulo vazio. Que pena que Ernesto morreu. Se ele tivesse vivo, eu ia apertar a mão dele, ia dizer: Ernesto, você errou na conta. A maior grandeza do cristianismo, a maior conquista da igreja, é que o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo vazio te dá vitória. O túmulo vazio te dá conquista.
O túmulo de Jesus te empolga a continuar dizendo: Ele ressuscitou. Quem crê no túmulo vazio? Quem glorifica pelo túmulo vazio esta noite? Não importa como você chegou aqui esta noite, só de você saber que o teu Jesus vive, pode celebrar, pode glorificar, pode exaltar. Aleluia. Tem um túmulo vazio, eu estou sentindo a presença de Jesus. Você só está aqui por causa do túmulo vazio. Você só pode levantar a tua mão para celebrar o teu Deus, porque o túmulo está vazio. Quem crê no túmulo vazio? Quem crê que o túmulo está? Segundo segredo desta igreja. Primeiro segredo da igreja, dentro da visão de Jesus, é que o túmulo está. O segundo segredo desta igreja na visão de Jesus é que ele diz: ide por todo o mundo. Aqui mostra que a visão de Deus é maior do que a minha e do que a tua. É uma visão no macro, é uma visão grande. A tua visão, na tua visão, sabe qual que é a tua fala? Jesus salva a minha casa. Legal, mas é uma visão muito pequena. É uma visão que você está olhando só para o teu umbigo. Os nossos hinos: entra na minha casa e na do vizinho, se der tempo. É porque é uma visão no micro. Mas a visão de Deus é o tema de vocês. É uma visão que vai além do bairro Encontro das Águas. A visão de Deus vai além do estado do Piauí. A visão de Deus vai além, é uma visão no macro. É por todo mundo. É por isso que esta igreja está fazendo esta obra lá do outro lado. E de repente alguém não entende. Não é para você entender mesmo não, porque a tua visão é muito medíocre, é muito pequena. E eu vou pregar para os obreiros agora. Sabe qual a filosofia de muitos dirigentes de congregação? E eu tenho 41 congregações à minha disposição, que é o meu campo. São 11 pequenas cidades. A missão se faz aqui mesmo no bairro, pastor. Dos que não têm a visão de Jesus. Agora, quem entende a visão de Jesus? Não. A visão minha está muito pequena perto da visão de Jesus. A visão de Jesus é no macro. Aleluia. Ele quer alcançar as nações. Eu estou arrepiado para dizer isso aqui. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu quero dizer para alguém hoje: saia da tua visão urgente, entra na visão de Deus, porque a visão de Deus rompe barreiras, a visão de Deus rompe estados, a visão de Deus rompe países, a visão de Deus é todo mundo, é todo mundo, é todo mundo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Mas a nossa visão, me desculpa, senhores, é tão minúscula, é tão pequenininha, que eu vou falar. Tem uma frase que está em todas as igrejas, e está na minha também, e virou um jargão assembleiano: missão se faz com os pezinhos dos que vão, com os joelhos dos que oram, e com as mãos de quem dá R$20 no carnezinho todo mês. Resolveu o meu problema com missão. É bonito, mas não encaixa na visão de Deus. É muito bonitinho para você que está ouvindo. Ah, eu não posso ir, eu dou 50, resolvi o meu problema com missão. Quem falou isso? Que se o ID de Jesus é pessoal, não dá para terceirizar. Os missionários estão lá fazendo a parte deles. E você? Você acha que é só dar uma ofertinha? Você acha que é só ficar: ah, eu estou salvo, salvo estou. Não, você não pode ir para a África, mas pode falar do amor de Jesus na fila do supermercado. Você não pode ir para Cuba, qual nós temos uma parceria missionária lá, mas você pode falar do amor de Jesus na fila da lotérica, atravessar a rua da tua casa, viajar um bairro e pregar o amor de Jesus, porque missão não dá para terceirizar.
Eu vou ficar aqui que eu estou sentindo Deus. Pegue na mão de alguém aí, pegue na mão de alguém, diga assim: se você estava terceirizando missão, a tua visão é muito pequena, porque missão não dá para terceirizar. Missão é ou você vai, ou você vai, ou você faz, ou você faz. É a visão de Deus, é por todo mundo, é por todo mundo. Quem está entendendo esta mensagem? Quem está entendendo esta palavra? Segredos que sustenta esta visão de Deus missionária. Primeiro segredo é que o túmulo está. Segundo segredo é que a visão de Deus é uma visão grande. Se nós dependesse, a Assembleia de Deus, da visão de repente só de Daniel Berg e Gunnar Wingre, o evangelho teria ficado lá na Suécia. Mas aqui a visão de Deus rompe. A visão de Deus rompe países, corta oceanos. Aleluia, a visão de Deus entra em etnias, muda contextos. Aleluia, porque é uma visão ampla. Aí Deus enche eles do poder e diz: vão para Belém do Pará, vão lá para o Brasil. Ainda bem que a visão nossa é uma visão pequena, mas a visão de Deus é uma grande. Se a visão dos paraenses fosse limitada, eles teriam ficado só lá. Mas aí é que a visão de Deus que move. Aí a visão de Deus vai chegando aos confins da terra, vai chegando aos pequenos vilarejos, vai chegando às grandes metrópoles. E a visão de Deus é por todo mundo, por todo mundo, por todo mundo, por todo mundo, por todo mundo. Quem está movido pela visão? Quem está movido? Quem está movido pela visão? Quem está movido pela visão de Deus? Aleluia, dá uma empurrada em alguém que está do teu lado e diga: saia da tua visão hoje, saia da tua visão hoje, entra na visão maior. A hora já foi 21 horas, vocês querem que pare ou continua? Já deu 21, a assembleiana é 21. Continua? Só vocês dão um brado. Continua, pastor. Então vamos para a terceira. É a terceira? Terceira lição, terceiro sustentáculo, terceiro segredo. Porque esta igreja continua. Primeiro é que o túmulo está. Segundo é que a visão de Deus é uma visão grande. Em terceiro lugar, a terceira lição na visão de Jesus é que ele diz: pregai-o. A terceira lição, o terceiro sustentáculo é que pregamos um evangelho de poder. Eu vou repetir: pregamos um evangelho de poder. Eu não vim aqui fazer ninguém pular hoje, apesar que eu também dou uns pulos, mas é conscientização missionária. Não dá para não falar da visão de Jesus. Irmãos, aqui está a receita que muda qualquer esfera. É a palavra de Deus. Nós não estamos falando das escritas de Augusto Cury. Eu não estou dizendo dos textos formais de Cecília Meirelles, nem o que Rui Barbosa deixou escrito. Eu estou dizendo que pregamos um evangelho de poder. Este evangelho, não importa qual é a escolaridade, não importa qual é a cultura. Se você abrir o texto, esse texto vai além. Ele tem poder de entrar no coração do pecador e fazer uma limpeza lá. Quem trouxe o evangelho? Quem trouxe a palavra? Por favor, eu quero que vocês tirem uma foto aí. Cadê a equipe dos midianitas, da mídia? Aleluia, levanta as mãos com a Bíblia na mão.
Olha que coisa linda, um mar de Bíblia. Eu acho lindo esta esfera, eu acho lindo esta conotação. Continua com a mão levantada. Aproveita que o céu está tão baixo aqui, aleluia, porque está a altura de uma mão levantada. Quem tem coragem de gritar assim: aqui está o evangelho que mudou a minha casa, aqui está o poder do alto que entrou na minha família, aqui está o meu GPS que vai me levar para o céu. Quem tem coragem de agradecer a palavra, quem tem coragem de glorificar pela palavra, quem tem coragem de amar a palavra, olha a palavra, olha a palavra. Continua pregando a palavra, obreiro, continua pregando a palavra, jovem, não pare de pregar, porque aqui está. Evangelho de poder. Quem tem coragem de abraçar a Bíblia? Quem tem coragem de dar um beijo na Bíblia? Tem irmã que tem coragem de beijar o cachorrinho, mas não tem coragem de beijar a Bíblia. Aleluia. Aqui está o que muda o nosso destino. Eu estou arrepiado aqui, igreja. Há um mover do céu aqui. Se a palavra não te constrange, se a palavra não mexe contigo, aceita Jesus esta noite. Os dois discípulos do caminho de Emaús, quando encontraram com Jesus e descobriram que era ele, olhou um para o outro e disse: não ardia em nossos corações quando ele cantava, quando ele pulava, quando ele fazia coreografia, quando ele falava. Eu estou sentindo Deus aqui na palavra. A palavra. Infelizmente há dois tipos de palavras sendo pregado hoje. Pergunta quais? É aquela mensagem feita no micro-ondas. Sabe qual é? É aquela que em 3 minutos o pregador quer arrumar texto e contexto. O pastor olha e diz: é você que vai pregar hoje, viu? Ai meu Deus, eu quero preparar a mensagem em 3 minutos do púlpito. Já viu alguém assim? Ah, eu prego o quê? Eu prego o ceguinho de Jericó de novo? Ah, mas eu curei ele tem 15 dias. Ai, o que eu prego? Mensagem feita no micro-ondas. E faz até o povo pular, porque micro-ondas esquenta rápido demais. Aleluia, você sabe que eu estou falando. Aleluia, micro-ondas é tão forte, irmão, que é perigoso queimar o céu da boca quando sai a pratada de macarrão, miojo. Aleluia, mas tem uma condicional. Pergunta qual? Quando você come, em 40 minutos te dá uma queimação. É aquelas mensagens que o pregador prega e diz: será que aquilo é de Deus mesmo, rapaz? O povo anda com queimação porque não é a palavra certa. Tem alguém aí? 1h30 depois, está com fome? De novo, mensagem feita no micro-ondas. Você encontra com o irmão: e o culto ontem? Foi benção? E aquele dia lá foi top? Foi benção. Onde o irmão leu? Eu nem lembro. Mensagem de micro-ondas. Mas tem a segunda mensagem. Demora mais para preparar. Quer que eu falo? É a feita no fogão a lenha. Mamãe tem fogão a lenha em casa até hoje. Eu sei o que é isso. Tem que cortar lenha no mato, esperar secar. Quando vai acender o fogo, vem cheirando fumaça, com o nariz preto de carvão. Mas quando alguém come, diz: que comida é essa? Que comida é essa? Pode ser até um arrozinho com feijãozinho, um ovinho frito, mas diz: que sabor é esse? Eu quero profetizar que vai voltar a ter mensagem feita no fogão a lenha, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Olha para o púlpito aqui, olha para o púlpito, levanta a mão para o púlpito.
com todo respeito, diga assim: pastores, homens do altar, volta a palavra, busca a palavra, viva a palavra, porque a palavra que sustenta. É a palavra que sustenta, é a palavra que sustenta, é a palavra que sustenta. Pregai o Evangelho. Tem mais uma lição. Vai mais uma? Só se vocês dão um brado, amém? Amém. Pergunta: qual o quarto segredo? É que o texto diz: quem crer e for batizado. Eu estou indo no texto. Será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão em meu nome. Em quarto lugar, professamos um nome que está acima de todos os nomes. Oraman Shorekalama, Nurimi Kalama, Nurimi Kalama. Há um nome que é mais importante do que o teu nome aqui esta noite. Irmãos, o nome de Jesus é algo tão lindo, tão bonito, tão forte. Por exemplo, o povo tem memória curta, sim ou não? Quem aqui não se lembra do nosso patriota brasileiro, Ayrton Senna, que há 25 anos atrás morreu? O Brasil parou, perdemos um grande patriota. Mas quem ouviu falar de Ayrton Senna hoje? Levanta a mão. Ninguém, porque foi mais um que passou. O povo tem memória curta. Lembraram do nome dele agora só nos 25 anos pós-morte. Mas ninguém fala em Ayrton Senna, porque foi mais um que passou. Quem é que não se lembra? Ulisses Guimarães, quando morreu, o estado de São Paulo declarou luto por 5 dias. Perdemos um dos maiores políticos de todos os tempos. Mas quem aqui, do altar até a porta, ouviu falar de Ulisses Guimarães hoje? Ninguém? Então foi mais um que passou. O povo tem memória curta. Quem aqui não se lembra de Michael Jackson? Demoraram para enterrar, mas enterraram. Foi 30 dias? Quem aqui já ouviu falar do rei do pop hoje? Michael Jackson hoje? Ninguém? É que o povo tem memória curta. Foi mais um que passou. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque tem um nome que está, eu fico arrepiado, acima de todos os nomes. Ele morreu há mais de 2000 anos atrás, mas esta igreja reuniu hoje. Não foi para ver pregador, não foi para ver cantor, não foi para rever amigos apenas. Esta igreja reuniu hoje para cumprir um propósito: declarar que o nome está acima de todos os nomes. E o nome é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome de Jesus? Tem alguém falando Jesus? Tem alguém declarando Jesus? Jesus, Jesus, faça isso, faça. Jesus, Jesus. A igreja entendeu? Vai, Jesus, Jesus. Coral. Tem alguém gritando, tem alguém declarando, tem alguém proferindo, tem alguém glorificando o nome que está acima de todos os nomes. É o nome de Jesus.
Com a igreja em pé, com a igreja em pé. Aleluia, ao nome que está acima de todos os nomes. Este nome é mais poderoso do que qualquer arma nuclear. Satanás não tem medo de credencial de obreiro. Satanás não tem medo de coque. Satanás não tem medo de gravata, nem de terno. Mas Satanás treme na base quando qualquer um, pode ser um semi-analfabeto, se encosta num canto e diz: Jesus, Jesus, Jesus. Eu estou entendendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Tem alguém falando Jesus, tem alguém tributando Jesus, tem alguém exaltando Jesus, tem alguém proferindo Jesus, tem alguém sentindo Jesus. Jesus pode curar agora. Erga o seu rosto. Segredos que sustenta uma visão movida pelo céu. Segredos que sustenta esta visão. Primeiro é que o túmulo está. A visão de Deus é. Em terceiro lugar, pregamos um evangelho de poder. E em quarto lugar, professamos um nome que está acima de todos, e este nome é, meu Deus, eu vou pôr a cereja do bolo em quinto lugar. Foi o texto que a gente leu. E disse: em meu nome expulsarão demônios. Eu fiz um cursinho de teologia básico. Vai adiantar? Nesse caso, nada. Em meu nome expulsarão demônios. Eu fui levantado ao ministério agora na última convenção e derramaram uma unção generosa sobre a minha cabeça. Ajuda? Não. Em meu nome expulsarão demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Pisarão nas serpentes. Aleluia! 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 E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em quinto lugar, Lucão, é que sobre a visão desta igreja existe uma promessa. Esta promessa está de pé. Esta promessa é validada hoje. Há uma promessa. Quem crê na promessa? Quem crê nesta promessa? Movidos pela visão. Que visão é essa? Eu quero fazer um apelo com a permissão dos pastores, mas eu quero ser rápido, que é dia de semana, eu entendo. Amanhã todo dia tem que estar no trampo e à noite tem mais culto. Mas eu quero fazer um nobre convite. Tem alguém que não
é crente, que foi convidado e deseja aceitar esse Jesus que tem tudo isso para te dar? Tem uma alma para Jesus? Tem uma alma? Se tem uma alma, levanta as mãos e vem aqui. Tem alguém que deu uma paradinha do evangelho e quer voltar hoje para entrar na visão desse Jesus? Você, missionário de banco, missionária, me ajude? Não tem ninguém? Se não tiver nenhum não crente, o culpado não é o pastor da igreja e nem o pregador. O culpado é essa pessoa do teu lado que não convidou ninguém. Porque se ela entendesse a visão, ela não vinha para um culto desse sem convidar uma alma. É que nós não estamos mais com a visão do reino. Tem alguém aí? Está vindo uma vida? Vocês têm que falar alguma coisa. Aleluia. Tem a segunda vida para Jesus. Visão. Movidos por uma visão. Aleluia. Venha, venha. Movidos por uma visão, uma alma. Jesus, eu quero declarar teu nome. Tem a segunda vida sobre toda a mente e coração, pois sei que só existe paz em tua presença. Clamo Jesus. É a mamãe? Que privilégio. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Só quem proclama o nome. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo no reino? A nós fazemos conta quando tem um grupo. Para Deus eu vou mostrar como que é a visão dele. Lucas 15:10. A alegria diante de quem? Dos anjos de Deus. Quando um pecador. Eu, como pastor, quero alegria quando tem dezenas. A visão de Deus é muito diferente da minha. Alegria diante dos anjos. Engraçado que não há alegria diante de Deus, obreiros. Vocês viram? Alegria diante dos anjos. Pergunta por que a alegria diante dos anjos. Pergunta. Vocês lembram que o coral foi quebrado uma terceira parte? Lembra? Então ficou o coral faltando componentes. Coral angelical. Aí quando um pecador igual a irmã Francisca levanta a mãozinha, um anjo dá uma cutucada no outro e diz: mais um para o coral. Alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Nós vamos orar pela irmã Francisca, mas eu quero fazer o segundo apelo, que eu estou sentindo isso. Se Deus falou contigo hoje, precisa de uma cura, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Você precisa uma aliança, uma resposta. Sai do teu lugar e vem aqui correndo. Nós vamos orar juntos. Pastor, eu preciso aí, precisa. Quando você sai do teu lugar, você está dizendo: Deus, eu estou fazendo a minha parte.
Pastor, mais uma vez, voltar mais uma vez. Moisés andou 40 anos fazendo a mesma trilha, mas teve um dia que a sarça queimou e não se consumiu. Pode ser hoje. Tem alguém? Venha. Jesus é o Jesus que pode curar hoje aqui. Jesus é o Jesus que pode tocar na tua carne, nos teus ossos. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser hoje. A resposta pode ser hoje. Pode ser hoje. Eu estou sentindo Deus aqui. Venha. Venha. Ao mover de Deus aqui. Esse irmão com óculos na mão aqui, queridão, tem irmão aqui, meu queridão, levanta a mão. Por que tu preocupas? Não é Ele que tem cuidado até aqui? Não é Ele que tem te sustentado? Não é Ele que tem te sustentado? Não é Ele que tem zelado? Não te preocupas. Você pediu uma resposta, e a resposta é essa: eu sou o teu Deus. Eu sou a tua resposta. E aleluias, eu estou crendo. Em meu nome. Um obreiro, dá um abraço nele, um dos pastores aqui, desce lá por favor. Jesus está tocando na carne dele, na corrente sanguínea, nos seus ossos. Jesus está presente. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre cada mente e coração. Receba este renovo aí agora. Porque eu sei receba que a desta graça aí agora. Pastor, eu falo Jesus. Há uma manifestação de Deus aqui. Seu nome. Há uma graça de Deus aqui. Seu nome é poder. Há um trabalhar de Deus aqui. O Espírito Santo de Deus. Seu nome é vida. Dá pairão. Olha aí. Quebra as fortalezas, queima como fogo. Vem orar por esta vida. As missionárias. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Segure. Missionários que aqui estão, esposas, e quem veio solo hoje devido o não poder, a esposa não pôde estar aqui representando a sua casa, a sua família. Não duvidem da visão de Deus. Deus é o Deus que cuida. Há um mover de Deus aqui. Deus é o Deus que zela. Vocês não estão turistando lá. Este congresso, Deus vai colocar armadura sobre a vida de vocês. Há um desânimo que tentou freá-los, pará-los, porque é uma preocupação humana. Quem vai cuidar dos meus? Mas que bom que vocês estão aqui hoje para entender a visão de Deus.
Tem uma resposta de Deus para alguém aqui hoje. E Deus sinaliza ao meu coração. Eu sei quando eu prego, eu sei quando eu ensino, mas eu recebo também quando é profecia. E Deus fala para alguém de vocês hoje: até aquilo que vocês não pediram, Deus vai dar. Porque é Ele que cuida, é Ele que zela, e é Ele que dá a proteção. Com as mãos levantadas, missionários, Deus está colocando um fogo no coração de vocês agora. Vocês não pediram um renovo, vocês não pediram para tocar nas fibras da alma de vocês a palavra. Então começa a sentir agora, começa a ser tocados agora. Há um mover de Deus aqui, há uma glorificação do céu aqui, há um prisma. Olha aí, olha aí. Quem é batizado em línguas está proibido de falar em português agora. Quem não é batizado, Deus pode te renovar agora. Pega, 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 pega neste renovo, pega da cura, pega do milagre aí agora. Olha aí. Jesus, quero declarar é o nome sobre a ansiedade. Aleluia. Há um renovo, há um renovo, há um renovo, há um renovo, há um renovo do céu, 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 há um renovo. Há um renovo do céu. É poderoso, teu nome é vida. O pastor Marcinho vai orar por esta hora, como pastor desta igreja. Queima como fogo, vem tua luz. Aleluia, aleluia. Senhor meu Deus, amado e soberano Senhor, Pai, é na tua presença, amado Deus, que aqui está a tua igreja, Senhor, reunida. Senhor, aqui estão, Senhor, os teus servos, e estão as tuas servas também, Senhor. Meu Deus, nesta hora, Senhor, meu Deus, conforme foi pregada a sua palavra, meu Deus, está escrito, Senhor, que tu velas por sua palavra para que ela se cumpra. Senhor, aqui estão, Senhor, as tuas servas e os teus servos, aqueles que, ó Deus, estão enfermos nesta hora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, amado Senhor. Meu Deus, eu ministro nesta hora a cura, repreendo esta enfermidade, repreendo este câncer, repreendo, Senhor, ó Deus, todo tumor que saia, Senhor, e que cada um, Senhor, nesta hora receba a porção dobrada do teu Espírito Santo. Ah, teu nome é
Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Jesus sobre a escuridão. Aleluia. Jesus pela minha família. Adoro o Senhor. Teu santo nome. Aleluia. Jesus. Aleluia. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família, Aleluia. eu clamo teu santo nome. Jesus. Mais uma vez, adore o Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, retornem ao seu lugar, adorando ao Senhor nosso Deus. Este nome é sobre todos os nomes. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.